convidando vocês, pessoal, para o ano que vem, né? Já estou definindo o curso do ano que vem. Ele começa dia 1º de fevereiro, é um sábado. No dia 25 de janeiro é o aniversário da casa, tá? Então vai ter uma palestra. O tema da palestra vai ser um sábado, vai ser às 20 horas, 25 de janeiro. O tema vai ser Francisco de Assis, ok? Uma visão da psicologia sobre o tema. E o curso começa dia 1º de fevereiro, né? Não tem o título ainda do curso, eu só sei que serão 25 assuntos diferentes para serem tratados em 36 semanas. Então tem título que vai usar 2, 3 semanas. Então serão 25 assuntos diferentes, diversificados. Vai começar em fevereiro, termina em novembro, para em julho, férias. Só para vocês irem se programando. Esse final de semana eu vou definir qual vai ser o nome do título desse curso. Só para vocês já se programarem para o ano que vem. Vai ser no sábado, no mesmo horário, que repete na terça, no mesmo horário, das 20h30 às 22 horas. Tudo bem? Só para vocês já saberem o que vai acontecer o ano que vem. Vamos começar então? Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de tratamento. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que mergulhamos de corpo e alma num ambiente espiritualizado, diferenciado, onde, junto de nós, os nossos entes queridos, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, guardiões, amigos do plano maior, que aproveitam desse momento, desta casa, dessa atmosfera fluídica, positiva, espiritualista, onde abrimos os nossos corações. Somos muito mais individualidade do que personalidade. E cada um de nós, nesse momento, estar aqui por uma razão, por um motivo, que possamos melhorar conhecimento, informações, para ressignificar, para rever os nossos conceitos, quebrar os nossos preconceitos, ampliar os nossos horizontes, principalmente em relação a nós mesmos. É um momento único, é um momento que o nosso espírito se alimenta de energias essenciais. E agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Allan Kardec, o nosso codificador, a Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Herculano Pires, tantos espíritos, espíritas ou não, mas que de alguma forma, com o seu trabalho, com o seu exemplo, com a sua dedicação, ampliaram as nossas visões. E agradecemos também a todos aqueles que fazem parte da nossa jornada, da nossa família, porque graças a eles também estamos aqui. Que assim seja. Hoje nós vamos falar, hoje é a 15ª aula, num degrau que nós chamamos de benfeitores orientadores. Tá? Vocês lembram da nossa escadinha? Tá? Então nós estamos hoje no degrau chamado benfeitores e orientadores. Então vocês perceberam? Os benfeitores estão aqui, orientadores estão ali. Existem inúmeros tipos de benfeitores, inúmeros tipos de orientadores. Ok? Conscientes da sua missão ou não, seguindo por essa religião, por essa filosofia espiritualista ou não, pouco importa para a espiritualidade rótulos. O que mais importa para a espiritualidade são atitudes. A primeira coisa que a gente tem que pensar que não é rótulos, são atitudes. As religiões, filosofias espiritualistas nos ajudam sim, mas não nos colocam em um lugar melhor. Elas só nos ajudam a entender um pouco melhor sobre nós mesmos, sobre o universo, sobre as leis, sobre a própria vida. Mas não é um rótulo que vai nos colocar nesse lugar ou naquele lugar. São as nossas atitudes. Ok? Então existem benfeitores de todos os tipos, todas as classificações, existem orientadores nesse sentido. Todo orientador é um benfeitor. Nem todo benfeitor é um orientador. Ok? Primeira coisa.
Quando a gente lê os livros da série André Luiz, nós vamos perceber que na série toda, nos 16 livros, o André Luiz, ele é um benfeitor. Mas ele está sempre ao lado de um orientador. Já repararam isso ou não? Então, nos 16 livros, ele teve a oportunidade de estar junto com mais de 12 orientadores, um diferente do outro. E todos eles estavam ensinando André Luiz de alguma forma. Ok? Então, todo orientador é um benfeitor. Nem todo benfeitor é um orientador. Então, é um degrau, como se chama de benfeitores, onde nós vamos subindo, nós vamos ampliando. E à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos ampliando, nós vamos subindo esses subdegraus dentro de um degrau chamado benfeitor. E vamos subindo um degrau naqueles que são chamados de orientadores. Por exemplo, todos os benfeitores, todos os orientadores são especiais naquilo que eles fazem, são comprometidos, são responsáveis, cada qual está evoluindo, está aprimorando, está fazendo o seu melhor. Isso é inquestionável, isso é indiscutível. Mas tem um tipo de benfeitor e orientador, eu não diria que ele é o mais importante, eu diria que todos os outros dependem dele. Cada qual faz o seu trabalho, o melhor de si. Mas todos têm o mesmo consenso que existe dentro da escala de benfeitores e dentro da escala de orientadores, que todos dependem dele. Quem seriam? Olha, interessante. Dentro da escala, pessoal, não estou falando dos degraus acima disso. Estou falando, dentro dessa escala de benfeitores e orientadores, existe um tipo, né, que todos dependem dele. E ninguém faz nada sem ele. Ou eles, né? Nunca ninguém faz nada sozinho. Quem seriam? Nós aqui, anote porque vai cair na prova, nós aqui chamamos eles de guardiões. Na Umbanda eu chamo eles de Exus. Ok? Porque são eles que dão a segurança para que tudo aconteça. Deu para vocês entenderem ou não? Então, primeiro são eles que dão toda a segurança para que tudo aconteça aqui dentro. Então tem médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, professores. Você tem N tipos, que só conseguem fazer o que eles estão fazendo graças aos guardiões. Entenderam? Na colônia de Nosso Lar, vocês leram um livro, assistiram um filme. Não tem uma muralha? Em cada ponto da muralha tem um quê? Um guardião. Especializado naquela tarefa. Então, tudo que acontece graças a eles. Deu para vocês entenderam ou não? Não que eles sejam melhores, não é essa a minha colocação. Mas nada acontece se não for através da segurança que eles oferecem. Eles são designados para isso. Eles são designados especialistas nisso. Exu vai ser uma aula do ano que vem quando eu entrar em Umbanda. Exu é um guardião, tá? É um guardião, mas depois a gente vai explicar isso em detalhe. Para explicar sobre Exu vai levar 1h30. Ok? Vamos falar sobre isso sim, num outro momento. Né? Porque é um tema controverso também. Então nós vamos explicar isso dentro, né, de uma visão umbandista. Eu não vou olhar para o Exu na visão espírita. Toda vez. Nossa, vou adiantar as aulas do ano que vem? Ai não, né? Não pode, né? Não pode, né? É só uma dica para vocês. Toda vez que vocês quiserem estudar uma religião que não seja a sua, uma filosofia espiritualista que não seja a sua, saia da sua caixinha. Saia da sua caixinha. Olhe aquela religião com os olhos daquela religião. Essa é a primeira dica que eu vou passar para vocês. Vai lá ver, não fica de longe achando o que acontece. Ok? Quer ver eu dar um exemplo bem prático? O que os evangélicos acham que acontece dentro de uma casa espírita? Bater tambor. Deu para vocês entenderem? Nada contra bater tambor, pessoal, não é nem essa a questão. Ok? Mas por quê? Porque não vem ver. Se viesse ver, deu para você entender? Você enxergar as religiões, filosofias dos outros dentro da sua caixinha, você cria uma série de distorções. Falar sem conhecimento. Né? Falar sem conhecimento. Porque quando eu fui
falar sobre Umbanda, eu fui num terreiro de Umbanda pedir permissão. Eu fiquei 6 meses estudando sobre Umbanda e fui lá conversar com ele se eu podia fazer isso. Deu para vocês entenderam ou não? Deu para você? Fui lá pedir permissão para isso. Então, isso é uma das coisas que eu vou falar no ano que vem para vocês, tudo bem? Voltando no nosso assunto. Benfeitores, orientadores, entenderam a importância dos guardiões? Sim. É como um hospital, pessoal. Imagine, quanta coisa acontece no hospital, e se você não tiver equipe de segurança do hospital para cuidar? É a mesma coisa. Não que eles sejam melhores, mas eles são extremamente importantes. Eles nos dão a segurança para que você possa fazer o seu melhor. Entenderam? Então nada se faz sem os guardiões. Não importa que benfeitor você é, que orientador você é. Se você não tiver os guardiões, você não faz. Simplesmente você não faz. Entenderam ou não? E eles estão na condição de desencarnado, na condição de encarnado. Ok? Às vezes eles têm a consciência do que eles estão fazendo, às vezes eles não têm a consciência do que eles estão fazendo. Algumas pessoas aqui conheceram, hoje ele está meio afastado por uma questão de saúde, mas tem um guardião encarnado entre nós, que cuida dessa casa. E cuidou muito bem por mais de 30 anos. Hoje está mais doente, está mais assim. Uma hora eu conto essa história para vocês. Ok? Ele era depois que me comentaram, ele é um guardião. Encarnado. E muitos de vocês conhecem ele. Tudo bem? Então vamos lá. Existe um determinismo divino chamado evolução. Ok? Chama determinismo divino. José Herculano Pires, o melhor metro que mediu Kardec, eu falei José Herculano Pires, pesquisador, jornalista, estudioso, então fala que ele foi o melhor metro que mediu Kardec, porque ele foi preciso, ele foi milimétrico na doutrina espírita, na codificação. E ele escreveu uma série de livros. E uma das suas frases, ele diz o seguinte: os espíritos partem da igualdade original, passam pelas desigualdades existenciais e chegam, enfim, à igualdade essencial. Os espíritos partem da igualdade originária. Simples e ignorante. Tudo bem? Passam pelas desigualdades existenciais. Ok? Planetas, sistemas, corpos, são desigualdades existenciais. E chegam, enfim, à igualdade essencial, sábios e virtuosos. Entenderam? Isso é um determinismo divino. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, bem na resposta, na última frase da resposta, questão 540, lá diz que o arcanjo começou pelo átomo. Isso no século XIX, tá? Imagine colocar isso no século XIX, em 1857, questão 540 do Livro dos Espíritos, a resposta, a última frase diz que o arcanjo começou pelo átomo. Entenderam? Então partem da igualdade originária, passam pelas desigualdades existenciais e chegam, enfim, à igualdade essencial. O que é? Sábios e virtuosos. Isso é um determinismo divino. Você vai levar um tempo a mais, você pode aprender isso por amor ou pela dor, aí é uma questão de caminhos, mas é um determinismo divino que todos os espíritos nascem simples e ignorantes, todos, absolutamente todos os espíritos, não foram criados todos na mesma época. Então nós temos espíritos bem mais velhos do que nós, espíritos bem mais novos do que nós. O nosso Cristo planetário é um espírito muito mais velho do que nós. Um animal é um espírito muito mais novo do que nós. Tudo bem? Mas todos estão seguindo uma escala para se chegar na condição de sábios e virtuosos. Todos. Então o malfeitor de ontem será o benfeitor de amanhã. Entenderam a frase aqui embaixo? O malfeitor de ontem será um benfeitor amanhã. Porque aí é um determinismo. Se vai levar 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, pessoal, pouco importa o tempo. Deus não usa de violência, usa do tempo. Do tempo. Por quê? A centelha divina está ali.
a centelha divina, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então somos uma fagulha, somos uma centelha, ok? Quer dizer, está dentro de nós não temos como negar essa nossa herança divina. Podemos chegar mais rápido, depois de uma certa consciência, podemos chegar mais devagar, podemos chegar pelo amor, podemos chegar pela dor, podemos chegar pelo sofrimento, aí são escolhas nossas. Mas que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Isso é um fato. Por exemplo, planeta de provas e expiações, 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Teve espíritos que já se despertou no primeiro milênio. No primeiro milênio já tinha despertado. E tem uns que estão no primeiro século do último milênio. Não sei se vocês conhecem eles. Tem alguns que estão no primeiro século do último milênio. Ok? Se vocês conhecerem, tudo bem? Se vocês nos apresentem. Ok? Porque somos nós. Somos exatamente nós. Algum problema? Não, nenhum problema, nenhum problema. Só estou comentando que podia ter sido antes. Temos 2.000 anos de Evangelho, não temos? Alguém pode alegar ignorância em relação ao Evangelho? Ninguém. Cristão ou não cristão não muda nada, pessoal. Cristão ou não cristão. Porque a mesma essência é trazida. Lembra daquela camada chamada diretrizes do planeta? Lembram? Conhecemos 3 espíritos daquela camada. Anotem porque vai cair na prova, pessoal. Sócrates, Buda e Zoroastro. São os ministros de Jesus, ok? Não são cristos ainda, mas são 3. Conhecemos 3, tem muito mais. Mas os 3. Sócrates, ok? Que viveu antes de Cristo. Buda e Zoroastro. Tem mais. Esses três já falaram para nós que vieram dessa camada chamada diretrizes do planeta. Chegaram ali? Chegaram. Demorou? Talvez sim. Talvez sejam mais velhos do que nós? Talvez. Mas chegaram. Entenderam? São sábios e virtuosos. Então, não necessariamente cristão. Não necessariamente. Okay? Porque o princípio é o mesmo. O amor é um só. A prática do bem não tem rótulos. O amor próprio não tem rótulos. Você tem caminhos que levam ao mesmo ponto, caminhos diferentes que levam ao mesmo ponto. Essa é a única diferença. Tudo bem? Quando nós falamos de benfeitores e orientadores, vamos falar um pouquinho de nós agora, da nossa justiça. Da nossa justiça. Tudo bem? De um planeta de provas e expiações. Como é que funciona a nossa justiça? Olha, interessante. Então alguém comete um crime, comete um dano, tira a vida de alguém, ou de uma família, ou gera um prejuízo para alguém, e é preso. Ele é condenado, ok? E fica preso. Então, a nossa justiça se limita em isolar, para que aquele crime, daquela forma, daquele jeito, dentro daquele contexto, não se repita. Então, em mais de 95% das vezes, o que a nossa justiça faz é isolar, para que aquilo não volte a acontecer. Mais de 95% das vezes. Raras são as vezes que consegue regenerar. Não é assim que funciona a nossa justiça? E o planeta de provas e expiações. Então, nós isolamos o criminoso para que aquilo não volte a acontecer. Tá, e o crime? E quem sofreu o dano? Quem sofreu o prejuízo? Como é que faz? Como é que a nossa justiça vai reparar esse dano? Pararam para pensar nisso ou não? Não tem como. Se alguém tirou a vida de alguém, como é que a nossa justiça vai devolver a vida para a família? Ou se deu um prejuízo muito grande, como é que a nossa justiça vai devolver para a pessoa aquilo? Entenderam? Então a nossa justiça, ela se limita e usa da força, que é da força mesmo, literalmente falando, para isolar o criminoso frente a um crime. Essa é a nossa justiça. Então raramente há o processo de regeneração. E mesmo quando há um processo de regeneração, e a pessoa que sofreu dano, que perdeu? Como é que fica isso?
Interessante a gente pensar dessa forma. Ok? Só tentar minimizar financeiramente às vezes. Às vezes. Mas quando tira a vida de alguém? O que a nossa justiça faz quando alguém tira a vida de uma outra pessoa? Não é isso? É injustiça. Ok? Então veja. E como é que funciona a justiça divina? Olha que interessante pensar nisso. Primeiro que a gente tem que ressignificar a palavra ou o conceito lei. Porque quando a gente fala em lei, a gente pensa lei penal, não vem bem na nossa. Mas a lei é muito mais do que isso. Mas a nossa cabeça, quando a gente fala em lei, a gente vincula a lei penal, ok? Que não é só isso, nós sabemos que não é só isso. Mas quando fala em lei da justiça de Deus, nós temos que refletir melhor sobre isso e ampliar esse conceito, ok? Então, como é que esses espíritos saem de uma condição de malfeitor, de criminoso, literalmente falando, e chegam na condição de benfeitor? Pela justiça humana, praticamente zero a possibilidade. Vocês concordam ou não? Pela justiça humana, não tem como fazer isso. Mas dentro da justiça de Deus, como é que se transforma, isso? Entendeu? Então, benfeitores e orientadores, eles passam por um processo dentro dele, aí Deus, o tempo, não usa a violência. Vocês já falaram alguma vez, Deus castiga? Já falaram alguma vez? Sei. Né? Então, Na verdade, a gente já aprende, né? Deus castiga, aqui se faz, aqui se paga, Deus está vendo. Vocês já usaram dessas frases alguma vez? Deus está vendo, ok? Vocês já usaram dessas frases alguma vez ou não? Mal refletimos que isso é a nossa justiça. É a nossa, como se Deus estivesse vendo aquilo através dos nossos olhos e vai tomar as providências baseadas nos nossos olhos. Né? Deus castiga, não é isso? Veja, você já está desejando castigo para a pessoa, como se Deus castigasse realmente, punisse. Por isso que nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Nós criamos um Deus a nossa imagem e semelhança para atender aos nossos interesses. E as religiões, de forma geral, fazem isso também. Criam Deus para atender aos interesses deles. Ok? Interesse deles. É um processo de aprendizado, tá? Não vamos julgar ninguém, não vamos condenar ninguém, mas Deus castiga. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, a gente tem que repensar, refletir sobre isso. Porque muitas vezes olhamos para isso e gostaríamos que Deus agisse como dentro da nossa perspectiva. Dentro daquilo que nós achamos o que é justiça. Então os malfeitores de ontem, com certeza serão benfeitores, mas não pela nossa justiça. Não. Mas por uma justiça muito maior. E como funciona isso? Grande parte dos benfeitores e orientadores, quando eu falo grande parte, estou falando em 99%, foram obsessores implacáveis em existências passadas. Olha, interessante isso. Grande parte do que chamamos benfeitores e orientadores hoje, que estão nos auxiliando, 99%, foram obsessores implacáveis em existências passadas. Magos, feiticeiros, magnetizadores, hipnotizadores, chefe das trevas, daquela classificação que nós colocamos, juristas, tudo que nós colocamos na semana passada, foram aquilo. É interessante que Deus usa todo esse conhecimento, toda essa técnica, para reverter. Ele não tira essas, entre aspas, essas qualidades, esse conhecimento. Ele só inverte. Agora você vai usar da mesma técnica, do mesmo conhecimento, da mesma estratégia, da mesma informação, só em sentido contrário. Entenderam como funciona isso?
Já comentei isso com vocês. Numa situação específica de alguns anos atrás, né, uma situação extremamente complexa. Eu estava estudando sobre o caso ainda tinha algumas dúvidas em relação àquilo. E aí eu pedi ajuda para os universitários, né, para o degrau de cima. Né, e veio realmente, num trabalho mediúnico, né, e quando ele veio, eu só pedi, eu não sabia se ele vinha exatamente aquele dia, quando vocês puderem, frente a essa situação, né, quando vocês quiserem, quando vocês puderem, ok? O que eu faço? Né? E aconteceu dele vir. Na hora, eu percebi, estava numa sala, deu um clarão, eu percebi isso, um clarão. Outra pessoa começou a chorar, cada um sentiu de um jeito diferente. Aí ele veio, agradecendo, mas que dói é isso, né? Eles já chegam agradecendo. Né? Aí eu expliquei o caso para ele, e depois eu fui agradecer de novo. Ele disse assim: filho, quando nós somos convidados a ajudar, as nossas feridas só param de sangrar. Isso fala quando, viu? Aqui, ó. Nesse caso, ele estava mais ou menos no meio aqui, ó. Quando nós somos convidados a ajudar, as nossas feridas só param de sangrar. Entenderam, pessoal? Como encaixa? Como tem uma ferida aberta, que à medida que ele trabalha, o que faz com a ferida? Para de sangrar. Para de doer. Deu para vocês entenderam ou não? Então, nossos benfeitores e orientadores foram obsessores. E eles trazem uma ferida aberta, nos ajudando, claro, com todo o conhecimento, com toda a experiência, eles vão num processo de autorrecuperação. E como funciona isso? No livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 16, está aqui, ó. Céu e Inferno, capítulo 7, e está lá, Código Penal da Vida Futura. O livro Céu e Inferno é o 4º livro da série, tudo bem? 4º livro da série, tem um título lá que chama Código Penal da Vida. Como é que funciona a lei divina? Que não é punitiva. Então Deus não castiga. Olha que chato, né? Não é punitiva, não castiga, não é violenta, não é agressiva. Até isola por um período em tratamento, mas depois recupera. Ok? O isolamento até existe por um período, mas depois recupera e regenera. Primeira coisa, o que acontece com esses espíritos? É o entendimento de Deus. Eles começam a entender, a primeira reflexão que acontece é sobre Deus, nos seus atributos. Temos mais de 13 atributos em relação a Deus, tudo bem? Entre eles, soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo. Onipresente, onisciente, todo-poderoso, misericordioso. Ok? Então eles começam a entender Deus de uma outra forma. Tem uma independente do nome, tá? Independente do nome, se é Deus, se é um outro nome, não importa qual é o nome, qual é o rótulo, mas eles começam a entender que existe algo maior, muito maior, que conduz tudo, absolutamente tudo, do micro ao macro, e tudo está mergulhado nele. Tudo está mergulhado. Eu vou te falar assim, o mal existe? Alguém vai falar, não. O que existe é a ausência do bem. Não. O que existe então? A ignorância é a ignorância. Aí sim, o que existe é a ignorância. Então esses espíritos que foram malfeitores, que foram obsessores, implacáveis, começam depois de um tempo, porque o mal cansa, o mal esgota. Você vai contra, é como nadar contra a correnteza. Chega uma hora que você cansa. Você pode ficar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos. Chega uma hora que aquilo cansa, que aquilo esgota. É como nadar contra a correnteza. Literalmente falando.
No livro Libertação, 7º livro, Gregório fazia 800 anos que estava fazendo o que estava fazendo e estava começando a dar sinais de cansaço. Sinais de cansaço. Por quê? Nessa vibração mais baixa é o terror, é o medo, é a angústia, é o vazio, é a prepotência. Não existe confiança em ninguém. Você não confie absolutamente em ninguém. Os seus entes queridos estão longe de você. Veja, então o espírito fica naquela angústia, naquele vazio por séculos e às vezes por milênios. E ele se revolta em relação a isso. Mas chega uma hora que ele começa a dar sinais de cansaço. Literalmente falando. Literalmente falando. Então todo o conhecimento adquirido, toda a técnica adquirida, todo o sofrimento passado, eles vão começar um processo de reverter o processo. Não que eles vão virar anjo, pessoal, porque é uma escada. É uma escada. Então eles vão sair dos degraus de baixo e começar a entrar no primeiro degrau de benfeitor. Por mais técnica que eles conheçam, por mais conhecimento que eles tenham, por mais... Eles não vão chegar na condição de orientador. Você vai entrar no primeiro degrauzinho aqui de benfeitor. Você vai subir degrau por degrau, degrau por degrau. Porque não é uma questão de conhecimento técnico, mas de evolução moral. Entenderam ou não? Então não adianta você chegar lá e falar, olha, conheço todas as leis da química, física, biologia, sociologia, sei tudo disso aí. Você está no primeiro degrauzinho aqui. E às vezes alguém que não conhece nada disso já está na condição de orientador. Foi mesmo que eu entendi sobre o Evangelho de hoje. Sabe? Eu não vim trazer paz, mas espada. Exato. Foi uma explanação maravilhosa da nossa companheira e que eu entendi tudo dessa forma. Sim, sim. Agora eu estava aqui analisando e senti que olha como está tudo interligado. Tudo está interligado. Sim, sem dúvida. Então veja, então a primeira coisa que acontece com esses irmãos nossos, tá? Vou falar sempre irmãos nossos, ok? Eles começam a refletir sobre o ser superior. Eles começam independente de qualquer coisa, tudo bem? Independente de qualquer nome, rótulo, religião, filosofia, mas eles começam a refletir sobre algo que está num todo, que tem os seus atributos. Então a primeira coisa que acontece com o malfeitor, com o obsessor, é quando num momento de cansaço, literalmente falando, ok? Ele começa a refletir, será que isso vale a pena? Será que não existe uma outra forma de viver? Será que vai ser sempre assim? E os meus, onde estão? Deu para vocês entenderem ou não? Porque isso faz parte de um determinismo divino. Chega uma hora que isso cansa. E o minuto que ele cansa é porque ele está começando a refletir sobre o entendimento desse ser maior. Desse ser maior. O segundo ponto é entender que a lei divina, ela se estrutura em 3 pilares. A lei divina, que não é punitiva, que não castiga, que não machuca, que não condena, mas ela está estruturada em 3 pilares. São nesses 3 pilares que a gente vai entender como é que Deus age. Está no livro Céu e Inferno isso. O primeiro pilar chama-se arrependimento. Primeira coisa, arrependimento positivo. Lembram disso? Ativo, onde você reconhece, sem terceirizar, sem justificar, você reconhece que você errou, que você está arrependido daquela atitude, ok? E que você tem uma mudança interna em relação àquilo. Você está tirando um aprendizado daquilo, não uma lamentação. Não uma lamentação, muito menos culpa, muito menos vitimismo. Não, você entende que você cometeu uma falha, um equívoco, e é tão humano equivocar-se, e que você precisa aprender com aquilo. Aquilo tem que trazer um aprendizado. Não é o erro, mas corrigindo o erro. Então você tem uma mudança de mentalidade dentro de você, chamado arrependimento. Isso só acontece se você está consciente. Interessante isso, né? Porque a questão 621 do Livro dos Espíritos fala que onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. E é uma resposta tão precisa que são as mesmas leis
que estão num princípio espiritual e num Cristo, são as mesmas leis, porém elas estão condicionadas ao seu momento evolutivo. Condicionadas ao seu momento, você só vai responder por aquilo que você tem consciência e na proporção da sua consciência. É justo? Muito. Olha a justiça de Deus. Então, quando a gente fala que Deus é justo, vamos corrigir, né? Deus não é justo. Deus é a justiça. Deus não é bom. Deus é a bondade. Mas o que muda isso? Bom é um adjetivo. Justo é um adjetivo. Bondade e justiça não é adjetivo, é um substantivo. Você é bom, então você pode ser mais bom. Você vai melhorando a sua bondade, não é assim? Você é justo, você vai ser mais justo. Isso não acontece com Deus, porque Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é imutável. Entenderam ou não? Porque ele pode até falar Deus é bom, uma forma de expressão, mas Ele não é bom. Ele é a bondade. Podemos falar Deus é justo, uma forma de expressão, mas Ele é a justiça. Tudo bem? Questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é inteligente? Não. Ele é a inteligência suprema. Colocar essa palavra suprema, inclusive, para atrapalhar mais a gente ainda. Né? Não falar que Deus é a inteligência. Não, Deus é a inteligência suprema. Né? Causa primária de tudo que existe. Então, quando me referir a Deus, eu tenho que pensar sempre em substantivo. O substantivo não evolui, o adjetivo evolui. Entenderam ou não? Então, Deus, que Ele é imutável, eterno. Pensa numa coisa complicada entender eterno. Porque nós não somos eternos, nós somos imortais. Nós tivemos um começo. Se nós tivermos um começo, nós não somos eternos. O eterno é que não teve um começo. Ok? Tentar entender o eterno é um material querer entender o imaterial. É o finito querer entender o infinito. Perceberam o bloqueio ou não? Como que o material vai entender o imaterial? Ele não tem base para isso, porque ele é material. Como que o finito vai entender o infinito? Então, quando eu falo eterno, você fala, nossa, o que vem? Né? Para nós entender o eterno, só sabemos que ele não teve começo, mas não temos analogias, falamos eterno. Tudo bem? Então, eterno, imutável, soberanamente bom e justo, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, está fora da relação tempo-espaço. Nossa, piorou ainda, ok? Fora da relação tempo-espaço, ok? Tá. É interessante que uma vez perguntaram para mim, entre outras coisas, né, o que me faz acreditar em Deus é a inteligência estrutural da natureza, do micro ao macro. A própria inteligência é a maior prova da existência de Deus, do micro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, com todas as suas leis. No ano que vem vai ter uma aula sobre Deus e a matemática, pessoal. Deus e a matemática. Vamos tentar entender alguma coisa nesse sentido também. Ok? Científica. Tem uma aula que chama Deus e a matemática. Ok? Né? Se esse ano eu não fundir a cabeça de vocês, com certeza o ano que vem eu vou fundir. Tá? Essa é a ideia do curso do ano que vem. Né? Então vamos lá. Então a primeira coisa é o arrependimento. Então o primeiro pilar das leis de Deus são os espíritos que se arrependem. Quando eu falo que eu me arrependo, eu entendo o que aconteceu, eu tirei o aprendizado, mudei a minha mentalidade sobre aquilo, não justifico, não terceirizo e vou tentar reparar de alguma forma. Tudo que tiver ao meu alcance, claro. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou ter que chamar-se arrependimento positivo, ativo. Até a própria palavra oração tem uma ação ali, ó. Dentro da palavra oração tem algo chamado ação. A gente tem que agir de alguma forma, dentro das nossas possibilidades. Então, o processo de recuperação de um espírito, por pior que ele tenha sido,
o mago negro, um chefe das trevas, é o arrependimento. Tudo começa pelo arrependimento. Todo o processo começa pelo arrependimento. O segundo, saindo, olha interessante, eles falam lá de expiação. O que é expiar? Sentir na pele. Estar do outro lado, recebendo o ato. Entenderam ou não? A expiação é você passar por situações muito semelhantes daquela que você provocou. Então, expiação. Então, o segundo seria expiação. Você sentir na pele. Expiar é sentir na pele. Por isso que estamos num planeta de... Ok? Né? Provas e expiações. Mas nós aqui estamos muito mais em provas do que em expiações. Também estamos em missões, mas em uma proporção menor. Qual é a diferença entre provas e expiações? A expiação você está sentindo na pele, ok? A prova você já aprendeu a teoria, você se colocou na prática. Então nem toda prova é uma expiação. Entenderam ou não? Às vezes a gente fala, nossa, estou passando por isso por causa de uma coisa passada. Não. Estou passando por isso porque eu aprendi a teoria, agora eu preciso pôr na prática. Como é que eu sei que eu aprendi uma lição? Vivendo ela. Então, nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Entenderam ou não? Nem toda prova é uma expiação. Prova presente, expiação passado, lição futuro, ok? Então, nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Entenderam ou não? Então, a expiação é sentir na pele aquela situação que você provocou. Ok? Então, é importante sentir na pele? Sim, porque muitas vezes a gente só valoriza algumas coisas depois de ter passado por aquela situação. Sim ou não? Às vezes a gente é extremamente mal educado com alguém. Vocês já fizeram isso alguma vez ou não? Nunca, né? Às vezes a gente é extremamente mal educado com alguém sem necessidade, às vezes extremamente preconceituoso em relação a alguma coisa, daqui a pouco você está passando por aquilo. E alguém é extremamente mal educado com você. E alguém é preconceituoso em relação a você. E aí? É sentir na pele. Sentir na pele. É você estar do outro lado, recebendo praticamente a mesma ação. Então existem situações que nós estamos em expiações. Quem de nós aqui não tem preconceito? Quem de nós não temos? Todos nós temos. Mais ou menos, mas todos nós temos. Ok? Todos nós temos coisas. Então, às vezes a vida nos coloca em situações de expiação. Para você sentir na pele, e aí quando você sente na pele, fica mais fácil você ressignificar aquilo. Sim ou não? Então, a expiação não é exatamente algo negativo. Não é exatamente algo negativo. Existem situações que nós precisamos expiar. Existem situações que nós não precisamos expiar. Tudo bem? Então, a segunda é a expiação. Só que eu fiz um detalhe nele para explicar melhor isso para vocês. E a terceira, reparação. Olha a lei divina como funciona. Primeiro, você se arrepende. Segundo, dependendo da situação, você expia aquela situação. Cada caso é um caso. Em terceiro lugar, necessariamente você tem que reparar aquilo. Por quê? Quando eu cometo algum delito, o primeiro que sente sou eu. Eu cometi um delito. Minha consciência já... Sim ou não? Esse GPS nosso é terrível, né? Porque toda vez que a gente faz algo que não deveria, a nossa consciência muda. Muda até o metabolismo do nosso corpo. A frequência cardíaca muda. Já repararam isso ou não? Você faz alguma coisa que não deveria. Já fizeram isso alguma vez? Né? Hoje. Né? Então, nós fazemos, sim. Interessante que a nossa consciência acusa na hora e o nosso corpo já responde. Já muda a frequência cardíaca e, consequentemente, todo o metabolismo. Tem pessoas que ficam mais vermelhas, aí cada caso é um caso.
Tem pessoas que começam a tremer, cada situação é uma situação. Mas, gente, isso é quase automático. Em um curto espaço de tempo, o nosso corpo já responde, olha, tem uma coisa que você fez aí que não está certo. Não. O que deveria fazer? Na hora. Aí, normalmente, o que a gente não faz. Aí vai para médio prazo, isso é curto prazo, né? No dia, na hora, no dia, na semana, é considerado curto prazo. Você justifica, você terceiriza e joga para frente. Sim ou não? Vitimiza. Passados meses e às vezes anos, é uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem, é uma dor de estômago que você não sabe de onde vem, sem causa aparente, tá? É aquilo ali, ó. Aí você terceiriza, justifica, toma os comprimidos e resolve. A médio prazo, você procrastinou. A longo prazo, resgate. Entenderam ou não? Resgate. A vida vai te colocar numa situação semelhante para que você possa resolver aquilo dentro de você. Então, todo delito consciente, olha, vou bater nessa tecla, tá? Todo delito consciente, você sabe o que você está fazendo. Você não é protegido pela sua ignorância. Você sabe o que você está fazendo, ok? Vai gerar em você um conflito. Esse conflito tem que ser reparado por você. Então, quando eu cometo um delito, eu cometo um delito primeiramente comigo. Entenderam ou não? Com a pessoa. Ou com a instituição. Ok? Você cometeu em alguém, ou em uma instituição, ou numa situação. Mas foi para terceiro, sim ou não? Segundo. Terceiro, com a comunidade da qual você pertence. Ninguém é vítima. Não. Não. Somos vítimas de nós mesmos. Ok? Então veja. Então o primeiro delito eu cometo comigo. O segundo com a pessoa, com a instituição. Em terceiro com a comunidade que eu faço parte. Que eu faço parte. Entendeu? E aí Deus usa de expiação. E às vezes em casos mais extremos, você não precisa sofrer para resgatar aquilo. Você pode reparar pelo amor. Olha que interessante. Deus, exato, com amor. Com amor. Você pode reparar com amor. Porque Deus é bom e justo. Ele te dá a oportunidade de você reparar aquilo pelo amor. A opção A é o amor. Se você escolhe a opção B, C, D, E, aí é uma situação sua, é livre-arbítrio. Mas não necessariamente pela dor, porque Deus não pune, Deus não castiga. Ele te dá a oportunidade para você se auto-resgatar, resgatar com a pessoa ou com a situação e com a comunidade, para você apagar os traços que você deixou. A parábola do filho pródigo. Na verdade, devia ser a parábola dos dois filhos, né? Porque você tem duas histórias, não é uma só não. O que ele fez? Ele chega para o pai e fala assim, me dá a minha parte que eu vou sair. Ali, quando ele pede a parte para o pai, ele já estava decretando a morte do pai. O pai não tinha nem morrido, ele já queria herança, não é isso? Veja, ele já ofendeu o pai ali. Você está pedindo a sua parte, da sua herança, significa que eu morri para você? Aí ele sai, né, perde tudo, tem que perder, passa por todas as necessidades e volta. Quando ele volta, o pai vai e abraça, não é isso? Quando o pai vai e abraça, o pai é um sábio, tá? Ele apaga a marca com o pai. Ele apaga a marca que ele deixou no pai. Não deixou uma marca negativa? Aquela mágoa. A mágoa. Então o pai vem e abraça, quer dizer, aquele traço negativo com o pai, ele apagou. Aí o pai manda matar um bezerro, né? Fazia parte da cultura da época. Para quê? Para apagar o traço com a comunidade. Só que tinha um irmão que não achou justo. Ele tinha que apagar o traço com o irmão daí. Deu para vocês entenderam? Então, toda vez que eu cometo um delito consciente, eu cometo um traço comigo, eu faço um traço em mim, faço um traço na pessoa, ou na comunidade, e na comunidade. E quando eu tenho que resgatar, o que eu tenho que fazer? Aqui, com a pessoa e com a comunidade.
de preferência pelo amor. Esse é o plano A de Deus. Resgata. De preferência pelo amor. Não precisa. Se você tirou a vida de alguém, você não precisa perder a vida. Não precisa disso. Mas você pode conceder a vida. Então vamos dar um exemplo mais prático. De repente, numa existência passada, num triângulo amoroso, acontecia triângulo amoroso em existências passadas, pessoal? Né? Hoje não existe mais, né? Nas existências passadas, né? Vamos pensar num triângulo amoroso de uma existência passada. Ok? E alguém matava alguém para ficar? Não, né? Isso era um crime, não era? Que às vezes a justiça da época não ficava nem sabendo. E aí, como é que fica isso? Você tem que trazer, às vezes, aquele espírito como filho. Como filho. É uma forma de você reparar pelo amor. Você não precisa tirar a vida, mas você pode ajudar a conceder a vida. E cuidar. Entenderam como funciona a lei de Deus? Ela não é punitiva. Por mais que se fale em expiação, sentir na pele, algumas coisas nós precisamos sentir na pele. Mas outras coisas não precisamos passar pelo mesmo delito. Não é olho por olho, dente por dente. Não é. Ok? Agora, se eu decidir que vai ser dessa forma, aí é uma escolha minha, não tem nada a ver com Deus. Quando a pessoa é violenta no trânsito, ela mata ou tira a vida de outra pessoa, como fica isso? É a mesma coisa que eu estou falando. Mas aí só uma próxima encarnação. Então, vamos lá. Na mesma existência, raramente ela vai conseguir, porque não existe, dentro da nossa justiça, não existe a reparação nesse sentido. Estou falando da justiça de Deus aqui, tudo bem? Dentro da justiça de Deus, o arrependimento, a expiação, não necessariamente pela dor. Esse é o ponto que eu quero bater. Em algumas coisas nós temos que sentir na pele, sim. Algumas coisas. Questão do preconceito, por exemplo. Okay? Da falta de educação. Então, existem algumas situações que nós precisamos ainda sentir na pele. Mas em algumas situações nós não precisamos passar pelo mesmo mal praticado. A menos que eu escolha. Aí uma escolha minha daí. Não tem nada a ver com Deus. Não. Tá? Então vamos lá. Né? Então, arrependimento, por isso que eu coloquei isso aqui, expiação e reparação. Por que eu tenho que reparar? Para o outro? Não, para mim. Quem está sangrando sou eu. Quem está sangrando sou eu. Então, quando eu reparo, eu estou, de alguma forma, fazendo com que a minha ferida pare de sangrar. Entenderam? Que a minha ferida pare de sangrar. É uma teoria isso, tá? Mais de 90% do trabalho voluntário que existe no mundo, estou sendo otimista, tá? Para não falar 99%, eu vou falar só 90%. Trabalho voluntário que existe no mundo são reparações. São reparações. Estão dando uma oportunidade para nós de reparar o mau tempo utilizado com outras coisas menos edificantes, pensando em coisas que não agregavam nada, e o nosso anjo da guarda fala, então você volta e procure aproveitar o seu tempo, entre aspas, ocioso, em coisas que tragam algum valor para você. Então, mais de 90% do trabalho voluntário no mundo são pessoas que estão reparando. Estamos no planeta de provas e expiações. Simples assim. O próprio nome já é autoexplicativo. Ok? Então, não cabe a palavra caridade, pessoal. Se vocês estão no século XV ainda, não cabe mais a palavra caridade. Não cabe. Ok? Espírito superior não usa a palavra caridade. Benfeitores não usam a palavra caridade. Orientadores não usam a palavra caridade. Eles não usam mais faz tempo. Ok? Porque não é caridade. É oportunidade de trabalho. Você está tendo uma oportunidade, você está reparando.
Você se arrependeu, você não quer aprender pela dor, e alguém está te dando uma possibilidade de você reparar por amor. Entenderam ou não? Então, todo o trabalho voluntário do mundo todo, independente de religião, independente, são espíritos que estão reparando pelo amor. É de amenizar condições que você nem sabe. Exato. Ainda bem que a gente não se lembra, inclusive. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente... As informações estão dentro de nós, tá? Se você cutucar, elas vêm. Mas não é bom que a gente lembre. Por quê? Se há uma escada que só sobe e eu estou num degrau, aonde eu estava no degrau da existência passada? E na retrasada? Deu para vocês entenderem ou não? Se a escada só sobe, significa que eu estava no degrau de baixo. Isso é uma certeza. Então, muitas vezes, aquelas tendências que todos nós temos e que nós estamos correndo dela, ontem eu estava correndo atrás dela. Entenderam a diferença? Não. A tendência continua do mesmo jeito. É a minha postura agora que mudou. Antes eu corria atrás daquilo, hoje eu corro daquilo. Mas ela está dentro de mim. Não posso negar isso. Não posso pegar isso. Ok? Então, a lei maior é do arrependimento, expiação, reparação. Tá, mas já foi. Como é que eu faço agora? Nessa existência não dá mais. Não dá. Se eu teria a vida de alguém, como é que eu posso recuperar a vida de alguém? Por mais que eu tenha me arrependido, ótimo, excelente, que bom. Ok? Por mais que eu queira reparar, ainda assim vai faltar alguma coisa nesse sentido. E aí Deus usa de uma lei maior, chamada reencarnação. Com a bênção do esquecimento, inclusive. Com a bênção, porque nós não teríamos estrutura psicológica, emocional, para suportar algumas informações. Aliás, eu já comentei isso com vocês. Somente uma parte de nós reencarna. Só aquilo que podemos suportar nessa equação de tempo. Deu para vocês entenderem? Então, só uma parte de nós reencarna. Aquilo que é compatível com esse momento evolutivo nosso. Então, tem coisa nos aguardando, tá? Para daqui 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Tem coisa nos aguardando. Como você fala, só com uma unha encravada. Exato. É só uma aguinha encravada. Quer dizer que tem coisa me aguardando para daqui 500 anos? Tem. Tem. Porém, à medida que a gente vai evoluindo, a hora que eu olhar aquilo de frente, eu já sei como resolver isso. Para mim. Então tem coisas nossas nos aguardando para uma nova oportunidade. Não daria para trazer tudo, pessoal? Ok? É interessante que quando a gente está no plano espiritual, principalmente numa colônia espiritual, a gente quer vir para resgatar tudo. Não é assim? Olha, eu tenho 10 coisas para resolver. Pode mandar que eu resolvo. Deixa que só que eu estou numa colônia espiritual, numa vibração de regeneração, ok? Ao lado de benfeitores e orientadores. Então eu tomo essas decisões. Aí o nosso anjo da guarda acaba equalizando, ó, de 10 vai numa só, tá? Leva uma só. As outras 9 a gente conversa depois. Chega aqui e a gente começa a reclamar dessa. A gente começa a reclamar dessa. Ok, vai para terapia, vai para isso com uma. Vem com uma, volta com mais 10. Você entendeu? Então, quer dizer, é o que é suportável. Tem alguma coisa errada com isso? Não, pessoal, isso é tratamento. E é tão interessante que, dentro desse contexto, eu já disse essa frase para vocês, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Veja, uma mudança de atitude real, honesta, não quer dizer que você tem que passar por uma série de coisas porque você já aprendeu. Um momento de amor está no singular, uma multidão de pecados está no plural. Então, um momento de amor, uma mudança real, sincera, honesta de atitude, já resolveu uma série de situações dentro de nós. Uma série de situações dentro de nós. Só que mesmo resolvendo, eu quero reparar para mim. Então eu não devo nada para Deus. Deu para vocês entenderam ou não? Para a espiritualidade superior. Aí eu vou resgatar com tal pessoa. Nada, você vai resgatar com a sua consciência. Aquela pessoa só faz parte daquilo. Porque se aquela pessoa te perdoa e está em planos superiores, o problema continua com você. Entenderam ou não?
Veja, vamos supor que nós ofendemos, magoamos, ferimos um espírito mais evoluído. Ele ressignificou aquilo e foi. E você? Está com problema. Você está com o mesmo problema. Aí você vai chamar pessoas e situações para perto de você para resolver o seu problema. Entenderam ou não? Você vai chamar pessoas e situações para perto de você para resolver o seu problema. Ou amenizar o seu problema. Ok? Então veja. A reencarnação. O que a reencarnação faz? Coloca, mais uma vez, espíritos, ok? Espíritos juntos, afins e não afins. Aí eu comentei com vocês na outra aula, aqui estão os espíritos afins, aqui está a parentela. Não necessariamente, ok? Seria o ideal, mas não é assim. Aqui tem os espíritos afins, tem os mesmos objetivos. Estão olhando, tem as suas diferenças, sim, porém estão olhando para a mesma direção. E aqui tem a parentela, que nem sempre está olhando para a mesma direção. Ok? E estamos juntos. Estamos juntos. Falou que normalmente a gente atrai pessoas e situações. Sim. No consultório sempre aparece alguém que assim, gente, eu só atraio por de rio, né? Porque muitas vezes é um reflexo. Por exemplo, se eu não me amo o suficiente, eu vou atrair pessoas que não vão me amar. Porque quem ama, diz não. Quem ama, põe limite. Ok? Amor está baseado em bom senso e discernimento. Então, quem não se ama vai atrair pessoas que vai fazer com ela aquilo porque ela não se ama. Então, muitas vezes é um reflexo de nós mesmos. Muitas, não todas as vezes, claro, mas muitas vezes é um reflexo de nós mesmos. Porque para ser dois eu tenho que ser um primeiro. Esse é o grande problema. As pessoas querem ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 e esquecem que ela tem que ser um primeiro. Enquanto você não for um primeiro, nunca você será 2. Esse é o fato, ok? Então, voltando ao assunto aqui. Veja, e aí você tem a reencarnação que vai colocar esses espíritos mais uma vez juntos, em papéis trocados. Ok? O que são papéis trocados? Ora é pai, ora é mãe, ora é irmão, ora é filho, ora é marido, ora é esposa, ora é amigo, ora é patrão, os espíritos estão em papéis trocados. Credores e devedores, novamente juntos, se reajustando. Espíritos afins e espíritos não afins. Deu para vocês entenderam ou não? Isso é castigo? Não, isso é tratamento espiritual. Então a reencarnação, né, que lá no Antigo Egito falava em paligenesia, né? Não, desculpa, no Antigo Egito era metempsicose, na Antiga Grécia era paligenesia, veja, esse conhecimento vem desde lá de trás. Em João 3,3, uma conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala, necessário nascer de novo. Está lá, João 3,3. Uma conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, mestre da lei, fala assim, mas como eu, velho, posso voltar na barriga da minha mãe? Ele não entendia o processo. Ok? Então, não existia a palavra reencarnação, mas o retorno do Espírito. Era o retorno do Espírito. Numa outra configuração, para reajustar sentimentos, de preferência pelo amor. Mas às vezes leva várias reencarnações. Às vezes são necessárias várias reencarnações. Para de você serem inimigos, tem que ser várias reencarnações para você se tornar amigos. Às vezes são necessárias várias reencarnações. Ok? Por isso que não existe a vítima. Obsessores e obsediados vão trocando de papéis. Ora eu sou obsessor, ora eu sou obsediado, ora eu sou obsessor, ora eu sou obsediado. Então não existe vítima. Chega um momento que a reencarnação vai reajustando essas situações. Chega um momento que você se torna amigos. Entendeu? Amigos. Esse que é o processo. E Deus utiliza do quarto chamado o quê? Tempo. Se é uma coisa que Deus não tem, é pressa. Ok? Que é uma coisa que ele não tem é pressa.
Então ele usa de todo o processo chamado tempo, porque ele sabe que o tempo, ok? Que é a nossa medida, né? A nossa configuração está baseada em tempo, mas esse tempo, a nossa referência, precisamos da referência tempo, ok? É essa referência que vai nos reajustar frente a nós mesmos. Então, teoricamente falando, eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho que resgatar nada com ninguém. É a minha consciência. O meu é autorresgate. É autorresgate. Então, benfeitores e orientadores, eles saíram dessa condição, estão entrando aqui nesse processo, porque eles estão passando por isso. Ó. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma não consciente, mas todos eles já estão sentindo isso dentro dele, reinterpretaram, ressignificaram, reveram o conceito dentro deles, não importa qual for o caminho do aprendizado. Então eles entraram nesse processo, por isso que eles se transformam em benfeitores, orientadores, sem perder o conhecimento. Às vezes, naquela existência, eles não vão usar aquele conhecimento, mas não quer dizer que eles perderam o conhecimento. No momento, esse conhecimento pode vir à tona. Pode vir à tona. Entenderam como funciona? Então vamos lá. Benfeitores orientadores estão num processo lento e profundo de autoconhecimento e conhecimento das leis maiores. Então, benfeitores, qual é o processo que eles estão? De um processo lento e profundo de autoconhecimento e automaticamente as leis maiores. Existe um universo ainda a ser explorado, literalmente falando, dentro de nós mesmos, a nossa consciência. Porque o homem procura Deus, procura tudo fora dele. Quando ele perceber que está dentro dele, aí ele vai entender que todo o universo está dentro dele. Todo o universo. E ele começa a entender qual é a sua posição na criação. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Olha como a reencarnação nos iguala a todos. A reencarnação é um processo que iguala a todos e dá as mesmas oportunidades para todos. Porque estamos numa escada de infinitos degraus, onde todos estamos subindo. Às vezes eu enrosco em algum degrau, fico lá um tempinho a mais, mas estou subindo. E a regra, olha que interessante essa regra. Se eu estou num degrau de benfeitor, estou nesse degrau, ok? E eu quero subir para o degrau de orientador. É natural isso. Você quer subir, sempre subir, natural. À medida que se eu estou numa escada, que eu levanto um braço para segurar na mão do orientador, ele pede que eu use o outro braço para pegar um obsessor. Entenderam? Você sobe como corrente. Você quer subir? Vem. Porém, você traz alguém que está no degrau de baixo. Primeiro você dá a mão para quem está no degrau de baixo. Depois, essa é a sequência, primeiro aqui, depois ali. Primeiro você dá a mão e o braço para quem está no degrau de baixo. Depois você levanta o outro braço. Aí você sobe. Não adianta querer subir e esquecer quem ficou para trás. Todo espírito que evolui um pouquinho, não muito, pouquinho, ele jamais esquece quem ficou para trás. Por isso que tem reencarnações onde espíritos reencarnam para tentar recuperar aqueles entes queridos que ficaram para trás. Livro Nosso Lar, Dona Laura, lembram disso? Olha interessante. Ela já é uma orientadora, tudo bem? Ela está aqui em cima, aqui, ó. O próprio André Luiz não entende, porque o marido dela, né? É gozado que sempre as mulheres estão lá em cima, os homens estão lá embaixo. Eu não entendo muito essa sequência. Todos os livros que eu leio tem essa. É puro preconceito isso, né? Puro preconceito. Então olha que interessante. Ele estava lá, ele estava com as duas amantes, lembram disso? Lá, né? Ela ia reencarnar. Ela teria necessidade? Não. Mas ele foi importante na vida dela? Foi. Ela esqueceu? Não. Ok? Ia trazer as duas como filha. O Cássio, por que ela tinha medo do fracasso?
Ela tinha medo. Por quê? Porque, veja, ela está como orientadora. Ela tinha medo de vir aqui. Sim, sim, porque é um espírito de regeneração. Ó, benfeitores, orientadores estão na frequência de regeneração. Ok? Quem está na frequência, o próprio nome já é autoexplicativo. Você está se regenerando. Você não está curado. Então você tem medo. Então ela tinha medo, porque mesmo estando nessa condição, ela ia reencarnar num planeta denso, numa frequência provas e expiações. Veja, a frequência de uma colônia espiritual é uma frequência de regeneração. Uma frequência provas e expiações, pessoal, é muito diferente disso. E reencarnar, olha que interessante, às vezes são detalhes que a gente passa despercebido. Por que Allan Kardec não chamou o espírito que encarna de espírito encarnado e ele chamou de alma? Ninguém parou para pensar nisso ainda. O espírito desencarnado, ok? Encarnado eu podia chamar ele de encarnado, mas ele não chamou de espírito encarnado, ele chamou de alma. Não é só uma questão de nomenclatura, pessoal. Porque há toda uma mudança estrutural, mental, psicológica, emocional, espiritual na alma. A pressão em cima é muito maior. Mas é muito maior. Desde a pressão do corpo físico, uma densidade 1000 vezes maior, dentro de uma pressão de provas e expiações. Deu para ver? Então ele mudou até o nome, porque não era simplesmente o espírito encarnado. Não era simplesmente o espírito encarnado. Ele mudou de nome porque é todo um contexto diferente. Porque o espírito desencarnado está numa vibração, ok? Estou falando em colônia espiritual. O espírito encarnado está numa frequência muito mais pesada. Então ele muda de nome porque ele é muito mais matéria do que espírito. O grau de materialidade na alma é muito maior do que o espírito. E quando ele está desencarnado, o grau de materialidade é mínimo. Entenderam? O perispírito é um MOB, né? Modelo Organizador Biológico. Tudo bem? Exato. Por que vocês acham que nós estamos na colônia espiritual? Você fala assim, deixa que eu resolvo 10 problemas. Chega aqui, você já não resolve. O que aconteceu? Que mudança de mentalidade foi essa? Você não tinha tomado uma decisão consciente? Por que você mudou? Entenderam como muda tudo? Quando nós estamos no plano espiritual, a visão é muito maior, a amplitude é muito maior, você está numa colônia espiritual, você está com o corpo leve, você enxerga várias situações. Quando você reencarna, a amplitude é muito menor, a pressão é muito menor, o corpo é muito mais denso, as tentações são muito maiores e a frequência de provas e expiações. Então você é muito mais matéria do que espírito quando você está encarnado. Quando você está desencarnado, você é muito mais espírito do que matéria. Por isso que ele fala espírito desencarnado. Vai reencarnar alma. Eles perguntam, quem é você? Não, quando você está lá. Quando você está lá. É. Porque nós levamos a personalidade. Porque nós, a gente chega lá e alguém pergunta quem é você, você dá nome, sobrenome, você dá a conta bancária, número do cartão, profissão, sei o que lá, você dá. Ok? Até a conta negativa a gente fala lá. Okay? Né? Saldo negativo. Ok? Débito no cartão e tal. Mas não perguntou isso. Quase ninguém tem essa resposta. Porque você não sabe quem é você. Porque você se escondeu atrás de uma personalidade. Você se escondeu, você acha que você é aquela personalidade. Não, você é uma individualidade. Aquela personalidade faz parte de você, mas você é muito mais do que aquilo. Porque quantas personalidades você já teve? Entenderam? Entendeu a diferença entre corpo, espírito desencarnado e alma. E alma, tudo bem? Então, quantos espíritos, pegando o ganso da Dona Laura, vou reencarnar, estou com medo. Por que está com medo?
se ela já é uma orientadora. Mas ela é uma orientadora em uma frequência de regeneração. Ela está se regenerando. Está se regenerando, ok? No livro Renúncia, ok? Alcione, que é de uma outra constelação, que já não é mais orientadora, já é o espírito do degrau de cima, né? Acima daqui, ela vai reencarnar, planeta Terra, Idade Média. Para resgatar quem? Um homem, né? Tem que ser, né? Carlos, o nome dele era Carlos, inclusive. Ok? Né? Começa assim, Índia, século tal. O livro começa assim, bem Idade Média. E sofreu tudo que sofreu. Quem leu Renúncia? Um orientador dela, olha, interessante. Antes dela reencarnar, você tem certeza? Veja, estavam falando com o espírito. Você tem certeza? Porque muitos saem daqui e ficam um tempo mais dilatado lá, não conseguem se soltar daquilo ali. Olha que interessante, pessoal. Perceberam? Não estou falando de espíritos puros, pessoal. Estou falando aí é uma outra categoria que não teria problema nenhum. Sócrates, Platão, Buda, aí você tem uma sequência de espíritos sem esse problema. Mas a dona Laura, ela fica ressabiada. Lísias fica preocupado, lembram disso? O próprio Lísias, companheiro de André Luiz no livro Nosso Lar, fica preocupado, porque não é simplesmente reencarnar. O processo não é tão simples assim. É porque tudo vai mudar, todo o contexto vai mudar. Por isso que tem espíritos que vêm para determinada missão, aqui e aqui, se envolvem com outras coisas, com outras facilidades, e se perdem. Quantos espíritos são espíritos de regeneração, pessoal, não são missionários, tá? Não são missionários. Os missionários, eles já estão no degrau de cima. São espíritos de regeneração, profundos conhecedores, até uma certa experiência, mas quando reencarnam, se perdem dentro de uma tarefa específica. Não sei se eu aumentou ou não. Alcione, está escrito no livro dos Espíritos. Você falou para você vai estar sujeito às intempéries da natureza e à maldade dos homens. Acho que é uma resposta do livro dos Espíritos. É do livro dos Espíritos. Aí é do livro dos Espíritos. Entenderam, pessoal? Então, como que a gente se transforma em benfeitor e orientador? É por esse processo aqui, ó. Você vai diminuindo a ignorância, só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o conhecimento. Okay? Só existe um mal, a ignorância. Tudo isso que a gente vê no nosso planeta acontecendo é fruto da ignorância em relação a si mesmo. Em relação a si mesmo. E só existe um bem, o conhecimento. O conhecimento que dissipa a ignorância. E à medida que você conhece um pouco melhor sobre você, conhece-te a ti mesmo, você percebe que você vai dissolvendo a ignorância dentro de você. Não é o mundo que está errado. O mundo sempre esteve certo do jeito que está. É o mundo de provas e expiações. O que eu preciso é olhar para mim e entender se eu sou de provas e expiações, se eu sou de regeneração. Se eu quero ser um benfeitor, por onde eu começo? Por esse processo. Aqui está a lição para a gente começar um processo de transformação interior, começando pela reeducação emocional centrada no auto-amor. Ok? E aí sim, a gente vai crescendo nesse processo evolutivo. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, Deus, ó, regenera e repara o dano. Entenderam ou não? Regenera e repara. Então, a justiça maior regenera e repara. Porque você vai devolver aquilo de alguma forma. Isso é regenerar. A justiça maior não é punitiva, você se arrepende, você reencarna e você repara o dano. Nem que leve algumas existências para isso. Às vezes colocam a parte de benfeitor, por exemplo, nos filhos, né? Sim. Fala, né? Sim. Isso, aquilo, né? Mas nem sempre entender, chão de velho quadrado, velho isso, normal. Por que isso aí? O que acontece?
estamos fazendo alguma coisa dessa? Não, foi a nossa experiência por ter passado por aquilo e a inexperiência deles. A inexperiência deles, né? Nós já fomos inexperientes também, e quantos conselhos nós não ouvimos, né? Quantos conselhos nós não ouvimos. Vou aproveitar esses 5 minutinhos, pode contar a história do benfeitor encarnado de vocês aqui? É muito interessante isso, tá? Eu estou aqui nessa casa desde 98. Desde 98. Já faz um tempinho que eu estou nessa casa, tá? Em tratamento, né? E segundo o Dr. Alexandre, que é o braço direito do José, que é o coordenador dessa casa, ele tem um braço direito chamado Dr. Alexandre, um médico psiquiatra, e falou que a minha alta ainda está muito longe, depois de 22 anos, mas tá bom, isso é só um detalhe, né? E quando eu vim para essa casa, e às vezes eu passava perto desse lugar, eu vi um cara, às vezes ele estava naquela esquina, às vezes ele estava na outra esquina, um sol de 40 graus, com um guarda-chuva na mão, de braço cruzado assim, sabe? Olhando. Ele olhava para tudo. Eu não tinha esse conhecimento, pessoal. Mas eu via ele nas esquinas, ok? E às vezes aconteceu de eu ver ele sentadinho ali, bravo, uma cara de bravo, coçando a cabeça, assim, mas uma cara de bravo, essa cara de poucos amigos, sabe aquela pessoa com cara de poucos amigos? Grande, forte, quadrado, literalmente falando, ok? Né? E é sempre cara fechada, sempre cara fechada, tem algumas pessoas que conhecem aqui, né? E aí eu ia cumprimentar ele, primeiro eu fui cumprimentar ele, ele falou assim para mim: o dia que você quiser que eu vá embora, você fala, tá? Eu não entendi, mas enfim. Toda vez que ele encontra comigo, ele fala isso, até hoje, pessoal, faz 25 anos. E fala umas 5, 6 vezes, inclusive, isso. Ok? Né? E não, a gente contorna a situação, tal. E foi. E começou os cursos nessa casa, né? E ele ali, braço cruzado, né? E você percebia que ele tremia de vez em quando, sabe? Que parece estar segurando alguma coisa, né? Sempre muito tenso, né? Muito bravo, um homem muito forte, grande, quadrado, né? E ele ficava até o final, ele ficava sentado, não abria a boca. Aí nós ia começar o trabalho mediúnico. Veja, eu estava inseguro, isso há 25 anos atrás, era o meu primeiro trabalho mediúnico. Okay? Tinha teoria, não tinha prática, né? E aí ele entrou, estava o pessoal, ele entrou. Posso entrar? Pode. Aí ele sentou no cantinho, ficava assim com a mão, né? Aí dei a teoria, falei, vamos para a prática? Ainda não. Levantou, ainda não. Ele foi, estava o pessoal, ele dava soco, assim, tremia a parede, assim, o prédio inteiro, no chão. Mas dava cada, sabe assim, um soco, literalmente falando, lá em cima, tremia a casa inteira. Ele falou, agora você pode começar. Até hoje eu não entendo muito ele, tá? Até hoje eu não entendo muito ele. Fala pouco, né? Fala pouco, mas trabalhou mais de 30 anos. Aí eu perguntei para a espiritualidade. Eu falei, quem é o nome dele é Toninho. Eu falei, quem é o seu Toninho? Ele falou, é um dos guardiões dessa casa. E o seu em particular. Porque senão você não valia nada sem ele aí. Olha que interessante. Ele é um guardião da casa, por isso que ele ficava. Ele ainda vem aí. Ainda vem, de vez em quando ele vem, pessoal. De vez em quando ele ficou doente e tal, de vez em quando ele aparece aí. E aí falaram, ó, você não faria o que você faz sem a ajuda dele. Ele não tem consciência do que ele fala, tá? Às vezes ele repete as frases. O Flamínio já falou isso aí? Você quer que eu vou embora? Eu vou estar trabalhando. Ele fala assim, mas já falou isso para mim umas 500 vezes. Eu falei, não, seu Toninho, pode ficar. Né? Muito bem-vindo, tal. A gente já brinca muito com ele agora, né? Mas no começo era difícil entender ele. Ele era um guardião. Seu Antônio. Ele é um guardião, ele não tem consciência disso. Ele não tem a consciência disso. Não sei se ele é seu vizinho, ok? Ele não tem a consciência disso. Mas ele é um guardião encarnado dessa casa. Muita coisa acontece nessa casa graças a ele. Ele chama tudo para ele. É uma descarga muito grande. Sabe quando dá descarga? Tudo nele? Por isso que ele segura daquele jeito. Recebe, né, uma descarga. Ele recebe uma descarga. Ele é o guardião, um dos, né? Guardião encarnado nessa casa. E ele gosta muito de você. Ainda bem, ufa. Ufa. Ô, João,
abraço ele, brinco com ele, mas no começo... né? Até hoje ele fala, ele encontra comigo, a hora que você quiser que eu vá embora, eu vou faz 25 anos que ele fala isso, pessoal. Não, seu Toninho, pode ficar aí, pode, né? Não, fica aí, por favor, fica aí mais uns 30 anos. Né? Então, essa é a função de um guardião, de um benfeitor, tá? Desculpa. No caso do benfeitor, no caso dele, guardião. Guardião. Da casa. E quando eu vim para essa casa, né, aconteceu muitas mudanças nessa casa. Muitas, né? O único que não sabia das mudanças era eu. Okay? Né? O único que não sabia foi o último a saber. Mas ele foi plantado justamente para isso. Ele é um guardião da Umbanda, inclusive. Ele não tem consciência. Ele é um Exu. Ele não tem a consciência disso. E não adianta você falar com ele sobre isso. Não. Ele tem uns bloqueios, ele tem umas limitações. Ok? É o jeito dele. Mas se ele tiver que falar alguma coisa para alguém, pessoal, ele chega, aponta o dedo na cara da pessoa e fala. Ele vai direto no ponto. Outro dia ele cantou, por que você não cantou? Ele fala assim, por que você não cantou? Tá bem para quê? Eu falei, sim senhor, da próxima vez eu canto. Entendeu? Ele é assim, né? Ele é duro, mas tem que ser. Então ele é um dos guardiões, né? No caso, né? Ele veio da Umbanda, então ele é um Exu encarnado, ele não tem a consciência. Mas ele é um dos. Então muita coisa acontece aqui, graças a ele. Entenderam? E quando ele aparece aí, né? Ele está internado numa clínica. Às vezes tem um rapaz aqui que está cuidando dele, está numa clínica, às vezes ele aparece aqui. Né? Ele aparece aqui de vez em quando. Mas ele trabalhou por mais de 30 anos aqui, ó. Desse jeito, firme e forte. Ok? Parece uma mantelha, carrega tudo nele. Mas é isso aí. Tudo bem, pessoal? Entenderam a função dos benfeitores, orientadores? Como chegam nesse processo? É o nosso processo também. Esse é o nosso processo também. Ok? Vou fazer prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Pela alegria de estarmos aqui nessa condição. Hoje, meu muito obrigado especial para todos os guardiões, independente do seu rótulo religioso. Essa casa que tem um vínculo muito grande com a Umbanda, um respeito, uma consideração, uma gratidão muito grande por todos os trabalhadores, mas principalmente os guardiões. Independente do nome que eles tenham, sabemos da capacidade, da firmeza, da disciplina, do discernimento, como eles trabalham. E todos nós, independente do que nós fazemos nessa casa, plano material ou espiritual, temos uma profunda gratidão e respeito por esses nossos amigos, companheiros, e temos a certeza que nada, absolutamente nada, seria possível sem o amparo desses nossos amigos. Que Deus proteja e abençoe todos eles. Que assim seja. Bem, até a próxima aula, que tem confraternização.